Bom dia, meu povo, bora lá para mais um vídeo. Hoje o vídeo é um pouco diferente do que a gente está acostumado, que é vídeo de aulas. Hoje eu vou trazer para vocês top 5 assuntos do Enem para você estudar em matemática. Então, a gente vai abordar 5 assuntos para você tirar uma boa nota em matemática. Se você está aqui no Enem, o Enem vai acontecer daqui a um pouco mais de um mês. Então, se você está aperreado, com medo, nervoso, eu estou estudando certo, eu estou estudando errado, eu vou trazer aqui 5 conteúdos muito frequentes da prova de matemática que você precisa saber para tirar a nota boa nas questões fáceis. Então, eu não vou trazer aqui uma questão de logaritmo, uma coisa assim, porque eu acredito que se você tirar uma nota boa nas questões fáceis, o resto, o TRI, ele ajeita, certo? Então, professor, só não consigo tirar mais de 600, não consigo tirar mais de 700. Cara, foca no básico e tenta, principalmente, acertar as questões fáceis e médias. Bom, devido a isso, eu vou trazer 5 assuntos que eu considero um top 5 para você se sair, começar bem na prova do Enem. O primeiro dele, vamos lá, vai aparecer aqui na minha lateral o assunto e é o que eu quero que você esteja ligado nele. Então, o primeiro deles é raciocínio lógico. Como assim raciocínio lógico? Leitura, interpretação básica, de tirar dados das questões e tirar do português, colocar no matematiquês, é uma coisa muito básica. Então você precisa levar isso de trás para frente para a prova. Logo, interpretação, as operações básicas, certo? Ah, professor, mas eu não sei operar números decimais. Treine. Eu não sei somar frações. Treine, que você tem um mês, certo? Então, os assuntos básicos, operações com números de todos os jeitos, fração, decimais, números inteiros, números negativos, joguinho de sinal. Se você não está 100% confiante nisso, é hora de revisar, é agora, certo? E ainda em raciocínio lógico, a parte lógica da coisa, raciocínio lógico, é a parte de regra de 3. Professor, regra de 3 inversa, normal, direta, inversa, setinha para cima, setinha para baixo, não. Eu tô falando de regra de 3 simples, com grandezas diretamente proporcionais, meios por extremos e o famoso produto cruzado. Então, para raciocínio lógico, você tem que levar sabendo isso, é um conteúdo básico, certo? Segundo assunto, a gente vai trazer aqui que na verdade são 2, né? A gente vai precisar de geometria, filho. Geometria. Geometria plana. E o próximo assunto seria geometria espacial. Então você precisa das duas geometrias para poder fazer uma boa prova. Junto com operações básicas, você tem 50% da prova. Operações básicas, regra de 3 e geometria plana, você tem muitas questões, certo? Para iniciar bem essa prova. Então, o que é que você precisa saber? O que é área e perímetro, fórmulas de área e perímetro, principalmente de quadrado, triângulo, quadriláteros, quer dizer, trapézio, o losango, losango, trapézio, retângulo, quadrado. Pronto. Triângulo, muito fácil. Se você já sabe os outros, pegar o triângulo é muito fácil. E aí, pegar o triângulo equilátero e o hexágono regular. Pronto, o hexágono é o topo do topo do topo que tu vai precisar levar. Por que eu quero que tu saiba isso? Porque tu precisa aprender, lógico, que tem um círculo também, que é o cara que não tem lados. Porque tu precisa aprender a plana para fazer a espacial. Então, muitas vezes a questão só vai te pedir a plana, certo? Interpretação de questão e geometria plana, questões que envolvam terrenos, piscinas, praça circular, praça retangular, tudo isso é só geometria plana. Em resumo, círculo, triângulo, retângulo, quadrado, trapézio e losango. Hexágono regular, se você não estiver muito confiante, mas é muito simples o hexágono regular. Aí a gente entra em geometria espacial, certo? O que é que eu quero que tu saia tinindo, chegue lá na prova tinindo de inteligente para geometria espacial. O que é volume e o que é área? A área é muito pouco cobrada no Enem. A área de um cilindro, por exemplo, a área de um prisma, muito pouco cobrada. Então, não se apegue muito a fórmulas, certo? Até porque a área de um sólido geométrico 3D
Ele é só você somar as áreas laterais e a área da base, que é a geometria plana, que eu acabei de dizer que você vai precisar para fazer muita coisa. Então, se eu pego uma pirâmide, os lados dela são triângulos e o chão dela é, por exemplo, um quadrado. Se eu quero saber a área, eu calculo cada um e somo. Mas o volume que é o grande problema. O grande quesito do Enem é volume de sólidos. Certo? Sempre, se teu sólido for um prisma... Ah, professor, um cubo é um prisma? Sim. Um paralelepípedo é um prisma? Sim. Um cone é um prisma? Não. Calma aí. Então, todas as figuras que são prismas, um cilindro é um prisma? Entre aspas, sim. Por quê? Porque ele é um cilindro, um prisma de base redonda. Tudo bem? Então, sempre que você tem um prisma, não importa a base, não importa se ele é bonito, se ele é feio, se ele está torto, se ele está em pé, se ele está deitado, o volume sempre vai ser a área da base vezes a altura, certo? Ah, professor, e quando que não é um prisma? É quando a gente tem pirâmides, certo? Pirâmides é 1/3 da área da base vezes a altura. Ah, professor, e o cone, que é uma pirâmide redonda? Também, 1/3 área da base vezes a altura. Sempre tenha isso em mente. Se eu tenho um prisma que inclui cubo, paralelepípedo, cilindro, um prisma, tetraedro, que é um prisma triangular, uma pirâmide triangular, vai entrar na parte de pirâmide. Tudo que é um sólido que tem uma base em cima e uma base embaixo é um prisma. Os lados são retângulos. Então tudo isso, área da base vezes a altura. Se eu trabalhar com pirâmide, incluindo tetraedro, pirâmide de base triangular, triângulo de base quadrangular, triângulo de base, área da base vezes a altura dividido por 3. Professor, e a esfera? A esfera é outra parada, porque ela cai, só que ela não é muito frequente. A esfera cai com a forma de 4πr ao cubo, tudo dividido por 3, certo? Essa aí tem que decorar. Não tem nada igual a ela, é só ela. Então, agora nós vamos saindo de geometria espacial, nós vamos para o nosso próximo conteúdo. O nosso próximo conteúdo é um bloco de 2 também, assim como geometria era um bloco de 2, a gente vai ter funções como um bloco de 2. Primeiro tipo de função, função de primeiro grau. Função de primeiro grau, função ax mais b. Se lembre o que? Se lembre o que é um par ordenado. Se lembre o que é ax mais b, o que é o a, o que é o b, certo? Se lembre sobre o gráfico é uma reta, meu filho. E uma reta pode estar inclinada para cima ou para baixo, subindo ou descendo, dependendo do ar, beleza? Outra coisa que você precisa estar atento. Professor, uma função de primeiro grau misturada com a função de segundo grau. Calma. Por quê? Nosso terceiro conteúdo seria geometria espacial. Nosso quarto, função de primeiro grau. Aprenda tudo. O que é raiz, o que é zero da função, o que é função crescente, o que é função decrescente, o que é um par ordenado, como é que desenha, certo? Como é que encontra o A e o B do ax mais b. Agora eu vou pro quinto conteúdo, que eu acho assim que é um cara primordial, que é a função de segundo grau. Dica: aprenda tudo. Professor, mas isso não é dica. Calma. Eu vou dar uma ênfase no seguinte: aprenda o que é o ax2 mais bx mais c, a fórmula padrão. Aprenda o que é o a, aprenda o que é o b, aprenda o que é o c e o que cada um deles influencia no gráfico, certo? Outra coisa, aprenda o que é soma e produto, Bhaskara e vértice. Com esses 3 caras tu faz quase tudo de função de segundo grau. Bhaskara, soma e produto e vértice. Vértice x do vértice, y do vértice. Beleza? Bom, e agora? Agora o que resta é misturar as coisas. Vai ter questão de função de primeiro grau com regra de 3? Vai. Vai ter questão de função de segundo grau com função de primeiro grau? Vai. Mas se você conhece e sabe cada um individualmente, você consegue misturar tranquilamente, ok? Agora eu vou soltar só de bônus uma coisa. Fique muito atento em questões de estatística, porque o Enem ele não está mais cobrando estatística simples. Pegar um número de um gráfico e calcular a média ou a mediana, certo? O Enem está gostando de trabalhar com o dado que está implícito no gráfico. Ou seja, se eu pego um gráfico de barrinhas, eu tenho a variação de uma barrinha para a próxima, e ele quer
Por exemplo, a média das variações. Fique sempre atento nesse nome. Variações é o quanto muda de um momento do gráfico para o próximo, certo? De uma barrinha para o próximo. Então, nosso top 5 assuntos vai ser raciocínio lógico, regra de 3, operações, certo? Segundo, geometria plana, com os caras mais comuns de todos. Terceiro, geometria espacial, certo? Quarto, função primeiro grau. Quinto, função segundo grau. Com o bônus da estatística, ter muita atenção nessa parte de variações. Ter muita atenção na parte de variações, certo? Pois qualquer dúvida sobre esses conteúdos, pode deixar aqui nos comentários. Ou qualquer conteúdo extra que você acha que é muito importante, deixa aqui nos comentários para enriquecer o vídeo. Valeu e até a próxima.